Meus irmãos, graça e paz a todos, né? Quero desejar que todos estejam bem aí, em nome de Jesus. E hoje nosso foco principal, já que estamos partindo, ou chegando, melhor dizendo, na reta final do nosso compromisso no Bacharel em Teologia com a disciplina de Teologia Sistemática 2, vamos encerrar falando sobre soteriologia, né? Ou seja, dentre esse conjunto de 3 disciplinas que foram tratadas dentro da Sistemática 2, que foi a Antropologia, a Martiologia e também agora encerrando com Soteriologia. Então, o primeiro ponto e o primeiro foco a ser avaliado, a ser analisado dentro dessa disciplina, isso é a disciplina 3, o tópico 3, melhor dizendo, dentro da apostila, né? É justamente o que é salvação, já que a palavra soteriologia, né, estudo da salvação. Então, é importante lembrar que, tratando-se da salvação em Cristo, olhando no contexto geral, né, a palavra salvação ela é de profundo significado e de infinito alcance. Seria assim meio que impossível a gente, ou eu, ou qualquer um outro teólogo, ou qualquer um estudante que está ligado a esse assunto, chegar a tamanha bondade e a tamanha graça de Deus. Então, muitos têm uma concepção muito pobre, né, dessa inefável salvação consumada por Jesus na cruz do Calvário. Então, é importante que essa disciplina ela venha nos trazer à memória, nos fazer refletir um pouco sobre essa ideia, né, o que às vezes reflete numa vida espiritual, né, descuidada e também negligente no que diz respeito à salvação. E o que falta, aquele amor, e que falta também dentro desse conjunto da ideia da salvação individual na vida de cada um, aquele amor ardente e total, né, por Jesus e a busca constante da sua comunhão. É muito importante lembrar isso. Dentro dessa introdução, né, eu quero dizer que não se trata, a salvação não se trata apenas de livramento da condenação do inferno, a salvação não, mas ela abarca todos os processos, né? Olhando por esse ângulo aí do nosso conteúdo, abarca aí todos os atos, né? Melhor dizendo, e também os processos redentores, bem como transformadores, né? Da parte de Deus para o ser humano e também para o mundo, ou seja, isto é a criação, no sentido da criação, que lá no começo das aulas, nós tratamos sobre isso, né? Através de Cristo nesta vida e também na outra, digo a ressurreição. Quem fala isso, esse assunto é muito abrangente e nós comentamos bastante na aula passada, na carta aos Romanos, e aqui Romanos capítulo 13, versículo de número 11, fala bastante sobre esse assunto. Hebreus capítulo 7, verso 25, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18, Efésios 3,19, né? Paulo também fala, no geral, Paulo fala muito sobre esse assunto, já que aqui estamos falando sobre algumas cartas escritas por Paulo, com exceção da carta aos Hebreus. Então, é importante falar sobre isso. Então, como receber essa salvação e como alcançar, melhor dizendo, essa salvação, né? Então, é importante que o ser humano ele atente para isso, ou seja, há 3 passos necessários para o pecador receber a gloriosa, ou por que não dizer a gloriosa salvação em Cristo. Primeiro, reconhecer mediante o Evangelho que é pecador, Romanos 3, 23, e isso foi um assunto muito abordado dentro das outras aulas, falei muito sobre isso, Romanos 3, 23, todos pecaram e etc. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para alcançar essa salvação, que é mediante a graça, o primeiro é justamente, dentro desses passos, reconhecer mediante o Evangelho que ele é pecador, que ele é salvo mediante a graça de Deus. O segundo passo é confiar em Jesus como seu Salvador. Isso aí, Atos 16, 31. Se não entrar por essa linha aí também, não alcança essa salvação, ou não recebe essa salvação. Até porque temos que entender que salvação é favor não merecido. E terceiro passo, para alcançar isso e ser beneficiado por isso, através do sacrifício de Cristo na cruz, é justamente confessar que o Senhor Jesus é o Salvador pessoal, visto que com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo de número
10, versículo de número 10. Então, dentro desse conjunto, dessa doutrina da salvação, nós temos muita consulta, essa consulta bíblica, porque ela aponta, né, para esses pontos aí. Então, visão atrofiada. Alguns cristãos têm uma visão atrofiada da salvação, ou seja, é importante lembrar, por ter essa visão atrofiada da salvação em Cristo, leva a uma vida comprometida, né, com o mundo. Em outras palavras, uma vida descuidada, né, negligente. Ele negligenciou inclusive a salvação, sem amor, sem dedicação, sem ideal, sem busca constante da face do Senhor. Então isso leva a pessoa a não entender a salvação. Essa visão, essa vista da salvação é justamente atrofiada, é uma visão atrofiada. Então, quais devem ser os passos normais de uma vida salva, de quem alcançou essa salvação, esse favor não merecido? Lembrando que o pecado começou nas regiões celestiais, depois chegou à terra, né? E Deus foi sempre cuidando do homem, mas ele precisa, primeiro, e é importante atentar e olhar para esses passos, né? Segundo o nosso professor Antônio Gilberto, que foi quem nos agraciou com esse conteúdo, com essa aula. Então, veja bem, segundo esse ponto de vista, regeneração espiritual, claro, concordo plenamente. Segundo, plenitude do Espírito Santo. Terceiro, maturidade espiritual. Quarto, dedicação ao Senhor no seu trabalho. Então, revisando. Primeiro, regeneração espiritual. Isso é justamente os passos normais de uma vida salva, de uma vida que vê em Cristo a salvação. Então, primeiro, regeneração espiritual. Segundo passo, plenitude do Espírito Santo. E o terceiro passo é maturidade espiritual. E o quarto passo, dedicação ao Senhor no seu trabalho. Então é importante que isso daí seja o crente atente, né? Ou leve uma vida atenta para esses pontos aí. Se isso não acontecer, então ele não teve uma salvação em Cristo Jesus ainda. Então, para a gente fechar esse primeiro tópico e partir para o segundo, o que é salvação, né? Vamos para essa parte aí. É tudo que Jesus realizou e ensinou para levar, né, uma raça pecadora à comunhão com Deus tão santo. É bom lembrar do religare, que nós falamos na primeira aula, o conceito dessa ideia religiosa de trazer de volta, né, trazer ao caminho, ao retorno, trazer de volta o pecador ao lugar de onde ele saiu, que é justamente o caminho da salvação. Então, é tudo exatamente que Jesus realizou esse conjunto, né, esse conjunto de coisas, e ensinou para levar uma raça pecadora ou o ser humano à comunhão de volta com o Deus Santo. Então trata-se do ser humano, trata-se da ideia da redenção do ser humano aí, né, do poder do pecado. Aliás, se for falar sobre essa redenção do ser humano do poder do pecado, podemos citar, por que não, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, né? É bem ele que fala justamente sobre esse ponto. Segundo, é ainda justamente a libertação do cativeiro espiritual. Aí você volta para a carta paulina, Romanos 8, capítulo 8, versículo de número 2. Terceiro ponto, né, olhando para rumo à salvação, é justamente a saída do pecador dentre o poder das trevas do pecado. Ele precisa sair desse domínio, né, espiritual do mal ao qual ele se encontra, que nós vamos chamar de pecador, dentre o poder das trevas. Quem fala essa ideia é Paulo. Paulo cita muito isso lá em Colossenses, dentro do capítulo 1, especificamente a partir do versículo de número 13, né? E finalmente, para encerrar esse tópico, é o retorno do exílio, né, espiritual do pecador para Deus, ou seja, Efésios 2:13. Então, isso é uma salvação em resumo. Resumindo esse processo da salvação, para a gente agora destacar alguns pontos, essa aqui é uma introdução básica sobre a questão da salvação. No próximo bloco, nós vamos ajustar cada ponto para poder tratar desse assunto, ou seja, dando essa introdução à soteriologia. E aí nós vamos falar sobre alguns discorrer, né, de modo resumido, sobre as doutrinas da salvação e explicar cada uma delas no próximo bloco.